Hoje de manhã, eu abri os stores num perfil de um criador que eu gosto muito e me deparei com a seguinte pergunta: o que te faz feliz? Lapada seca, né? E parece uma pergunta muito simples, mas que, não sei, por algum motivo, no dia de hoje foi uma pergunta que me despertou bastante reflexão, porque ela traz muitas respostas. Não é uma resposta simples, não é uma resposta única, muitas vezes. Mas é uma resposta que, se a gente for parar para observar, de fato, qual é aquela que primeiro brota no nosso coração, ela traz muito mais informações do que a gente imagina. Ao me deparar com essa pergunta, eu tentei observar qual seria a resposta que viria assim de imediato, sabe? O que de fato a minha alma traria como resposta exatamente naquele momento. E a primeira coisa que veio assim instintivamente nesse momento foi estar com os meus filhos. E aí eu parei depois que eu respondi, interagi lá no Instagram dele, eu parei para refletir da onde que vinha esse desejo e essa sensação de felicidade plena que eu sinto de fato quando eu estou com os meus meninos. Eu tenho um menino hoje de 10 anos, o Valentim, que é uma graça de menino, e eu tenho um bebê de 1 ano e 11 meses, que é o Matheus. E esses dois meninos chegaram na minha vida como uma avalanche, assim, como um furacão. Eu sempre falo para mim mesmo, né, e para as pessoas próximas que eles não sabem, mas esses meninos me salvaram. A maternidade foi uma transformação assim na minha vida que foi como se fosse um rompante, um portal. Eu era uma pessoa antes de experimentar a maternidade e depois, com a chegada do Valentim, que foi o meu primogênito, eu simplesmente morri e renasci outra pessoa. Eu não sei explicar. Se você é mãe e estiver me assistindo, acho que você vai conseguir entender a dimensão disso. Se você não é, eu lamento, mas você não vai conseguir entender, porque eu também não vou conseguir explicar na profundidade que eu deveria. Mas é isso, você atravessa um portal, você se transforma em outra pessoa, sua antiga versão morre para uma nova nascer. E beleza, tá bom. A gente sabe que maternidade não é só flores, é uma baita de uma responsabilidade, é uma trabalheira do sem fim, é uma abdicação total, né? Você abre mão de muitas coisas na sua vida em prol da criação dos seus filhos. E quando essa resposta veio assim instintivamente do peito para fora, se você não é aquela pessoa que delega 100%, terceiriza, os filhos eles te absorvem numa proporção que é uma doação de vida. É uma doação assim sobrenatural. E quando essa resposta brota do meu peito assim, que diante de todas as dificuldades, diante de todas as mudanças, diante de todas as abdicações, estar com eles é hoje o motivo que pulsa no meu peito e que me faz feliz, eu parei para refletir um pouquinho sobre isso. No vídeo, o Lipe fala de uma busca que a gente tem de produtividade, de prosperidade financeira, de posse, de vamos comprar, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos ganhar muito dinheiro dessa perspectiva, né, não dele exatamente, né, mas é a proposta da reflexão que ele traz. E isso me despertou tanto a reflexão, porque esse desejo, quando a gente tem um desejo genuíno da nossa alma, ele costuma ser tão forte, tão completo, tão avassalador, que eu entendi que a partir dessa felicidade que eu sinto, dessa grande realização que eu sinto quando eu estou com os meus meninos, que eu entendi e eu pude ter mais um lapso de consciência de que esse pulso interno é responsável hoje por praticamente todas as decisões de mudanças e de reorganização que eu fiz na minha vida. Recentemente, né, após o nascimento do meu segundo filho, eu dei um giro de 360 graus na minha vida, principalmente na minha vida financeira, na minha vida profissional e nos meus planos de carreira e como eles vinham vindo até agora. E aí eu fiquei pensando, talvez eu nem tivesse tanta consciência assim de que esse desejo interno foi o responsável por remodelar e dar esse giro que virou a minha vida de uns tempos para cá. Eu abri mão de uma função de responsabilidade numa grande indústria, onde eu tinha um cargo muito bom,
um salário razoavelmente alto, uma renda que proporcionava conforto e dignidade para minha família. Depois que eu abri mão e que eu pedi demissão, ali logo após o nascimento do meu segundo filho, eu ainda fui assediada por algumas empresas dessa área, com propostas bem altas de salário, oferecendo uma bela de uma grana, que mudaria materialmente, de fato, a minha vida. E ainda assim, eu pude repensar as minhas decisões. Então, eu me vi profissionalmente eu estava num lugar muito confortável, né, em que eu era reconhecida, assediada por algumas empresas. Então, eu estava num momento profissional em que eu poderia colocar preço no meu trabalho, que eu sei que a demanda do mercado existia para essa habilidade e esse conhecimento que eu tenho. E aí, eu parei para pensar que, de fato, o que me faz realmente feliz não está atrelado ao sucesso e ao conforto material. Porque eu abri mão disso. Aí você pode estar pensando, tá, mas você abriu mão disso e foi viver de luz? Obviamente que não. Eu remanejei a minha vida e remodelei a minha profissão para que eu conseguisse trabalhar como autônoma em home office, obviamente que recomeçando um processo profissional, contando com um reposicionamento de mercado que até então eu não tinha, né? Porque aí você sai de um regime de CLT, né, num espaço minimamente seguro para empreender e o mais louco, conciliar com a maternidade de duas crianças numa cidade em que a minha rede de apoio não existe, sem funcionário em casa, absorvendo toda essa demanda, né, do meu casamento, dos cuidados com meu marido, que eu também amo de paixão, com a minha casa, com a roupa, com a comida, com os cuidados com as crianças, estar todo dia com eles, tomar café, fazer almoço, organizar a dinâmica. A gente tem 7 cachorros, sim. E ainda assim, ser produtiva e garantir o mínimo de provisão para que isso tudo fosse viabilizado. E aí você pode estar pensando assim: ah, Samara, mas então você fez isso, você já tinha uma reserva financeira. Não. Ah, mas então você estava contando com a provisão total da sua casa do seu esposo. Não. Por isso que eu falo, o mais doido é que quando é um chamado da sua alma, quando você entende o que é que você veio fazer aqui, e para mim tá muito claro que, pelo menos nos próximos 20 anos, a minha missão na Terra, eu só tô aqui em prol do desenvolvimento dessas duas almas que foram confiadas a mim, a esses meninos, a formá-los homens, boas pessoas, a poder ser a possibilidade de transmitir para eles as ferramentas que eles vão precisar, os valores que eles precisam aprender. E veja, eu não estou aqui dizendo que toda mãe deve fazer isso, ou que para você ser uma boa mãe, você tem que chutar a sua profissão e refazer tudo. Não, eu não quero julgar ninguém, tá? Eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra cagar regra pra ninguém, nem pra dizer o que eu acho que é melhor pro seu filho. Eu fiz um juízo de valor do que eu acho que é melhor para os meus, do que eu gostaria de ter tido na minha infância e que eu não tive. E a minha percepção do que eu preciso deixar aqui pra eles está muito longe de ser patrimônio. E eu não conseguiria me ver fazendo isso e proporcionando isso para eles, delegando a educação dessas crianças a 12 horas de colégio, entende? Por melhor que seja o colégio. Não sou eu, não é a família, não é o núcleo, não é o lar que vai estar ali. E aí eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu escutei de algumas colegas de área, da mesma área que eu, que algumas não alcançaram, né, o mesmo não é, não seria, não sei se eu digo o mesmo sucesso, mas o mesmo resultado monetário que eu na minha profissão. E disseram, Samara, mas como assim? Vai largar tudo para virar dona de casa? E não. Na verdade, eu saí de um regime de CLT para ser autônoma, né? Para empreender, para viabilizar estar mais perto dos meus filhos. E em nenhum momento isso foi um motivo de lástima. Eu tive que baixar o meu padrão de consumo? Claro, minha renda diminuiu horrores. Mas
Eu fiz isso por amor e principalmente por esse ímpeto, que é o que me faz feliz. É estar aqui com eles, é viver esses momentos, é eu ensinar o meu filho a andar. É eu estar aqui quando ele aprende a falar, entende? Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, foi a babá que ensinou ele a andar, porque eu estava trabalhando, entende? Ah, Samara, você e 99% das mulheres do mundo. Beleza. Eu não tô falando aqui das mulheres. Eu tô falando do que isso representa pra mim. No meu segundo filho, quando eu tomei essa decisão, eu queimei o barco, eu falei, eu vou dar um jeito de fazer dinheiro de forma diferente, desde que isso não custe a minha presença e o acompanhamento na vida e na formação dos meus meninos, tudo mudou. Eu vivo outra maternidade. Com o meu caçulinha, eu estou vivendo isso tudo com ele. Sou eu que. E para mim tá muito claro. Sucesso, status. Ah, é a CEO, a ótima profissional, a fulana não sei das quantas, a mais foda da galáxia. Isso pouco me importa. Eu não tô nem aí pra título e pra quanto eu tenho de patrimônio ou no banco. Isso pra mim não importa. O que importa pra mim tá muito claro. Tá muito claro. Quando eu chegar lá no meu último dia de vida, quando eu estiver lá nos últimos suspiros, eu fiz o que eu gostaria de ter feito? Eu fui a mãe que eu gostaria de ter sido? Eu banquei as minhas decisões? Porque o que eu vou levar daqui e o que eu vou deixar aqui é muito, muito maior do que o que eu vou produzir financeiramente ou materialmente aqui. E se você não concorda, e se você acha que não é o melhor caminho, tá tudo certo. A gente segue amigo. Pra mim é o que faz sentido. E hoje, quando eu escutei essa pergunta, o que te faz feliz? Isso ficou ainda mais claro e eu pude rememorar o porquê que eu tô aqui, o porquê eu tô fazendo o que eu tô fazendo e qual é o princípio disso tudo. Aí minha psicóloga esses dias falou assim: não, mas isso não pode ser assim. O único motivo de tudo, de todas as suas decisões na sua vida, porque os filhos não são nossos, os filhos são empréstimos, eles vão crescer e vão embora, você vai ficar deprimida e chorar horrores com a síndrome do ninho vazio. A minha missão agora, enquanto essas duas criaturas são pequenas e dependem de mim, é essa. O que me faz feliz agora é isso. Amanhã, quando esses meninos tiverem homens barbados, me chamando de mãe com uma voz grossa e seguirem a vida deles, a minha missão e o meu motivo de felicidade pode ser outro. Até porque esse não é o único. Eu também sou muito feliz quando eu tô com meu marido, com meus cachorros, com os meus amigos. A questão é, hoje, a minha missão e o meu chamado é esse. E o que eu queria deixar nesse vídeo seria só essa reflexão hoje. Para pensar aí o que te faz feliz. Mas o mais importante, para pensar se as suas decisões de agora estão congruentes, estão alinhadas com o motivo real daquilo que faz o seu coração vibrar. Porque se não tiver, talvez agora seja uma oportunidade de você recalcular a rota. Porque ainda é tempo. Dorme com esse barulho de carroça na cabeça aí agora. Me conta aqui nos comentários o que te faz feliz. Te desejo um ótimo dia. Um beijo. Até o próximo vídeo.